Pai, a gente te louva e te agradece, Pai, por estarmos aqui novamente, unidos no Teu nome, Pai. Que o Senhor venha com o Teu amor e com a Tua graça nos cobrir nessa manhã, Paizinho, para que tudo que façamos aqui seja para a glória do Teu nome, para os interesses do Teu Filho e através do Teu Santo Espírito para o bem do mundo, Pai. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Na última aula a gente terminou Juízes, né? E entrar em Ruth, deixamos para começar o livro de Ruth, que é bem curtinho mesmo, a gente vai conseguir finalizar hoje, porque é uma passagem praticamente só. Mas é legal a gente entender o pano de fundo, né, daquela época, que em Juízes a gente leu lá no Juízes 21:15, que falava assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. É o que está esse texto aí, se vocês quiserem ver lá, Juízes 21:25, né? E a reflexão para nós, né, é o mal que vem do abuso do livre-arbítrio, né? Cada um faz o que quer, daí que vem o mal, né? Que cada um faz, mesmo o que achando certo, mas é certo para Deus. O que eu acho que é moral para mim é moral para Deus. Então, quando cada um faz o que acha certo, é a origem do mal, né? Porque está em todos nós já nascemos com isso, né? Então, eles não tinham uma liderança piedosa, né? Porque o que uma liderança piedosa faz? Ajuda a pessoa a se relacionar com Deus, como Ele é, né? Então, mesmo quando a liderança passa, a próxima geração tem esse relacionamento com Deus como Ele é. E quando a liderança não é fiel ao Evangelho, né, e piedosa, muitas vezes ela atrai as pessoas para ela mesma. Aí cai o líder, a igreja, a outra geração, conhecer a doutrina do líder, mas não o Deus do líder, né? E esse é o maior perigo, né? E é o que acontecia lá nessa época, né? Que nos ensina que se a gente ainda não tem Jesus como nosso líder, pelo menos a gente deve procurar, né, uma liderança piedosa, onde a gente vê que está buscando, né, ajudar a gente a estar com Deus, né? Caso contrário, a gente vai continuar fazendo o que a gente acha certo. Vai continuar fazendo o que a gente acha certo. Principalmente na juventude, né? E aí isso vai desviar completamente do caminho do Senhor. A pessoa vai achar, vai se tornar um religioso e tal, mas completamente afastado dos caminhos do Senhor, né? Isso aqui ensina o livro de Juízes para a gente, né? Se a gente for refletir, assim, né? Não dá para colocar numa sentença, mas seria esse, assim, o mal que vem por causa do abuso do livre-arbítrio. E o pior é assim, eu acho que eu estou fazendo certo, mas eu não conheço Deus da maneira, o que é certo no coração de Deus. O que é moral, a natureza moral, o caráter de Deus, né? Para balizar o que é o certo e o errado, né? E o papel da igreja, quando a igreja é saudável, né? A gente precisa entender que ela tem que ajudar a gente, né, em todas essas áreas, né? Eu até peguei aqui algumas coisas, né, de um livro que eu estou relendo até, na viagem eu fiquei relendo ele, mas assim, do porquê que nós estamos numa igreja, né? Para assegurar a nós mesmos, assim, então assim, a gente não se une porque somos salvos, né? Mas ela vai nos ajudar a assegurar que a gente é salvo. Então assim, eu vou na embaixada, eu vou tirar o meu passaporte. É o meu passaporte que me dá a minha cidadania? Não, ele só reconhece.
É o que a igreja faz. Então, assim, se eu sou salvo, quem que reconhece a minha salvação? A igreja. Então, a vida na igreja, a importância de estarmos numa igreja, é que vai reconhecer que estamos salvos em Cristo Jesus. Porque se eu sozinho, estou salvo. Então eu chego lá e falo, não, eu sou brasileiro. Mas o que testifica? Eu tenho o passaporte. Então a igreja nos dá esse passaporte. A vida em comunidade, né? Então ela não assegura a sua salvação, né? Mas ela atesta que somos salvos na vida em comunidade, entre irmãos piedosos, né? Então a importância da gente estar nessa igreja local, né? Que é um reflexo se a gente é verdadeiramente salvo. Como nós estamos vivendo na comunidade de Deus? Né? Quais são as nossas atitudes? Como nós agimos e reagimos a todas as coisas? Então, está tudo igual ao mundo? Então tem alguma coisa errada, né? Então a igreja vai te atestar. Né? Então a importância, né, um dos pontos. Né? O outro é para evangelizar o mundo, obviamente. Como que o mundo vai conhecer o nosso Deus? Né? Quem que é o corpo de Cristo na terra hoje? Então se não for a igreja, quem vai evangelizar o mundo? Né? A igreja é que evangeliza o mundo. Para denunciar evangelhos falsos. Então muitas vezes quando a gente fala de coisas que a gente está vendo, é dever também da igreja. Como que eu vou saber, né, o que está certo e o que está errado? Eu denuncio. Não, isso não está na Bíblia, isso não é. Jesus não falou, não fez, os apóstolos não falaram, não fizeram e eu faço. Que doutrina eu estou seguindo, né? Então isso também ajuda o papel da igreja local, né? A edificação da igreja, né? Cooperar. Então, quando eu estou numa igreja, eu não sou um consumidor da igreja. Eu coopero na edificação. Então, assim, eu entro numa igreja para reclamar ou para edificar? Se tem coisas que eu sei fazer, que eu vejo que não está bom, eu sei fazer, e eu estou nela e não faço, eu estou edificando? Ou a igreja é uma pessoa, é um pastor? Né? Então eu entro com os meus dons para edificar a casa de Deus, a igreja local. O mesmo paralelo de Provérbio 31, quando fala da mulher virtuosa, né? Que a mulher sábia edifica. Exato. Então, eu chego na igreja e fico falando, aquilo não está bom, e eu sei fazer aquilo. Então, isso porque diz que a gente peca quando tem que fazer o bem, você não faz, né? É por comissão fazer o errado e por não fazer o que é certo. Comissão, né? Então, para glorificar a Deus, né, se a gente é um cristão, a gente se une numa igreja para a glória de Deus, porque é o corpo de Cristo na terra. Então isso que eu achei lindo, o senhor falou, porque assim, a igreja é o corpo, Jesus o cabeça. É isso. Quer dizer, o corpo, vários... Exato, vários, e não tem, o menorzinho mais honra, né? Mas o cabeça é um só, então como a igreja tem que andar, tem que vir dali, né? Cabeça orientando, falando para os membros, Porque assim. lembra que ele falou, Teresa, edificarei a minha igreja? Cristo disse isso. Então, se nós não estamos na igreja, né, como que vai lá? Mateus 16, 18, né, quando ele está naquela conversa lá com Pedro, é isso aí. Edificarei, ele que edifica, e a gente está junto edificando a igreja local para trazer glória para Deus. São importâncias de nós estar, porque a gente pensa, por que estar, né, numa igreja local, né? Então, era mais ou menos isso, né, que Juízes nos ensina, a falta, né, dessas lideranças piedosas. Chegavam a próxima geração que fala assim, não conheciam a Deus. Falharam, né? Conheciam lá Josué, mas não conheciam o Deus de Josué, né? E nesse contexto, né, do livro de Juízes, é que entra Ruth, né? E é interessante que a gente começou a falar isso, né? Narra a história de uma moabita. Ela nem judia era, né? Moabe foi um dos filhos de Ló que veio através do incesto,
né? Lá em Gênesis 19, de 30 em diante, até o final, fala disso, né? Então, o fruto desse adultério, né, com a filha mais velha é que nasce Moabe. E dessa relação, né, incestuosa e poluída que surge a raça moabitas que a gente lê na Bíblia, que tanto atazanaram aí o povo de Israel, né? E Ruth veio dali. Uma herança ruim, né? Se a gente for parar para pensar, mas mesmo assim essa mulher se tornou a avó do rei Davi. Olha o que Deus faz, né? Quando acha um coração disposto, né? Ela participou da linhagem ancestral, né, terrena de Jesus Cristo, né? Maria, José, né, os pais terrenos de Jesus. Então é tremendo como Jesus, né, mostra pra gente, né, que o que ele precisa é apenas um coração arrependido e quebrantado, né? Vai além da genealogia, né, da cultura, é um coração. Por isso que é tremenda essa história, né? Que apesar de todo esse início ruim, né, a gente vê o amor de Deus pelos perdidos, né? E a gente vê nas passagens que a gente viu pelas prostitutas aqui, por pessoas que nasceram de incesto, né? E isso, na verdade, deve nos encorajar, né? Que mesmo que a gente tenha um passado tenebroso, né? Que a gente fez muita coisa ruim, mesmo que a gente venha de uma família ruim, com princípios que a gente depois, quando entra na luz, percebe que o que a gente achava às vezes engraçado, na verdade era racismo, era ganância, né? Mas como a gente estava envolvido naquilo tudo, né? Mesmo que a gente seja fruto desses lugares, isso não importa para Deus. Ruth veio de incesto e não impediu ela de ser essa mulher piedosa, né? Isso tem que nos encorajar, porque Deus não julga a gente porque você é de tal raça, de tal etnia, de tribo, tal. Ele está interessado no nosso coração. Sempre, esse é o nosso Deus, né? Então a gente não vai muito fundo, mas a gente vai começar aqui no Ruth 1. Vamos ler do 1 até o 5, que é onde fala que ela casou lá com o filho de Noemi, né? Então Ruth 1, dos versos 1 ao 5. Nos dias em que juízes julgavam... Então esse é o contexto, né? Ele estava no livro de Juízes, estava tudo aquilo lá, não conheciam a Deus, estava tudo aquela coisa, né? Então nisso aqui, o que aconteceu? Houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram Eufrates, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi chegou lá, né, com o marido, com os 2 filhos, né? O marido morreu, os filhos casaram com moabitas, né? Morreram também, e aí ficou ela e as noras, né? Sem os 2 filhos, sem o marido. Só que ela era uma mulher piedosa, né, Noemi. E olha o que ela disse para as noras em Ruth 1:8. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E aí vamos para o 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui, né, Noemi mesmo com idade, né,
não se importou, elas vão cuidar de mim. Não, vão para casa, para a terra de vocês, né? Que o Senhor seja bondoso com vocês, né? Como vocês foram comigo, e que vocês arrumem uma casa nova, um marido novo e continuem a vida. Ela estava preocupada com as noras, né? E aí elas choraram, depois voltaram a chorar. A órfã, ok, eu vou fazer isso, né? Mas Ruth diz aqui no texto que se apegou, né, a ela. Ruth aprendeu algo sobre o verdadeiro Deus deles, né? E nessa divisão, nessa encruzilhada aí da vida, ela escolheu o lado certo, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, né, igreja? A vida coloca a gente, né? Deus permite a gente estar em encruzilhadas e a gente escolher ou o caminho de Deus ou os nossos. Não estou dizendo de errados, é aquela história que eles estavam fazendo, cada um fazia o que achava certo, mas não é o caminho de Deus, né? E quando a gente está caminhando, buscando caminhar com Deus, né? Independente da nossa vontade, qual é o caminho do Senhor? Aonde isso vai me levar? O que isso vai me trazer desse lado do caminho? Que eu vou glorificar mais a Deus, que eu vou estar mais próximo de Deus, ou eu vou estar fazendo minha vontade, meu desejo, né? Esses caminhos que acontecem na nossa vida, né? E a gente tem que escolher. Às vezes a gente até ouvindo uma mensagem, né, que coloca a gente nessas encruzilhadas, né, porque pega uma área da nossa vida que a gente está no momento, né? E a gente tem que decidir, né? O que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou seguir, né? Orfa escolheu um caminho e Ruth escolheu outro, né? E nunca mais a gente ouviu falar de Orfa. Só de Ruth, né? Então a importância dessas encruzilhadas, né, da vida, as oportunidades que nós temos para tomarmos decisões de seguirmos o caminho de Deus, ou o nosso, a nossa vontade, né? E aí no 16, olha o que a Ruth respondeu. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aqui ela já mostrou, né, o caminho que ela escolheu. O seu Deus é o meu Deus. Eu vou seguir esse Deus. É o caminho de Deus. E aí no 18 e 19, vamos ler. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. A cidade, né, de Davi e a cidade que Jesus nasceu. Elas foram, né? E vejam o que a Noemi dizia no 21 e 22. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então Deus aqui está reforçando, né? Como elas chegaram, né? Foi assim que chegaram em Belém. Como estava o coração da Noemi amargurado, né? Murmurando, testemunho contra mim, né? Me fez voltar vazia, né? E mesmo a Noemi murmurando, Ruth não reclamava, né? Também era viúva, estava cuidando da sogra, mas não reclamava, né? Ela era uma boa nora. E Deus estava assistindo tudo isso, né? Vendo uma mulher pagã que não estava reclamando, enquanto uma judia, né, estava lá murmurando. Então, muitas vezes, pessoas que vieram de fora, né, que não vieram assim de berço cristão, dão melhor testemunho do que os cristãos até, né, o que a gente vê aqui, né. Ruth veio de um povo pagão, mas estava sendo devota, né, à sogra, cuidando da sogra, tomando conta dela, honrando a Deus, né, queria seguir, onde você for eu vou seguir o seu Deus, né. E aí em Ruth 2:1 entra a história lá do parente, né.
Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, a família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então tinha um parente, né, da parentela dela, que era donos de muitos bens, né, a família de Elimeleque, que era Boaz, né? E tinha essa lei lá em Israel, de Deuteronômio 25, né, que falava para cuidar. Por isso que eles mantinham o povo sempre unido, porque assim, quando morria, né, o outro irmão cuidava, tinha que cuidar, era obrigação, né, pela lei. Então mantinha sempre o povo assistido. Vamos ler só esse texto, só para a gente ter esse contexto de Deuteronômio 25, do 5 até o 10, né, para a gente ver o porquê que falava, né, olha, não, tem um parente aqui, né, a importância de a gente entender. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então vocês entendem? Aí continuaria a linhagem daquela família, porque aquele filho carregaria o nome do pai, continuaria, não se exterminaria o povo, né? Isso que deu ruim no segundo filho de Judá, né? Porque ele não queria fazer isso. Exatamente. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ele irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá. Ela dirá, né? Se o cara não quiser assumir, a mulher vai lá e fala Ela assim, dirá. ó. Meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa dos descalçados. Então ele seria humilhado perante toda, né, por não cumprir essa obrigação. Então a Noemi sabia disso, né? Ela era judia, conhecia bem, por isso que ela pensou em Boaz, né? Só que Ruth não sabia, ela não era judia, né? Ela não estava interessada em arrumar um marido, ela estava interessada no Deus de Israel. Aonde você for eu vou seguir o seu Deus será meu Deus. Ela não estava interessada nisso, não era uma coisa para ela de interesse pessoal, né? Por isso que além de encontrar esse Deus, né, ela também encontrou um bom marido. Porque primeiro, né, encontrou um bom futuro. Tudo isso porque ela buscou primeiro a Deus. Ela nem sabia dessa lei, né? Mas ela, não, eu vou seguir o seu Deus, onde você for eu vou. O seu Deus é meu Deus. Só que a Noemi sabia, e ela mesmo sem saber, por não ter essa cobiça no coração, não só encontrou um bom marido, um bom futuro, né? Entrou na linhagem de Jesus. Tudo isso porque buscou Deus primeiro, né? Aquele texto que a gente não cansa de repetir, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas, né, serão acrescentadas. E aí no Ruth 2:8, Boaz diz, né, a Ruth, vamos ler do 8, amor, até o 12. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então, Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido.
Sei que você deixou pai, mãe e terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, né, o próprio povo de Deus já estava reconhecendo nela virtudes, né? Ó, eu sei que tudo que você fez, né, que o Senhor lhe pague, que o Senhor de Israel, né, te recompense, cujas asas você veio buscar, já estavam reconhecendo ela, né? Então a gente vê que por que Deus pegou essa mulher para ser ancestral, né, de Davi e de Jesus, né? Por que Deus escolheu ela para ser esposa de Boaz, né? Porque Boaz, bondoso ali, minha filha, você não precisa colher em outro campo, nem se afastar daqui, pode comer aqui, venha tomar água, né? Porque ele via ela, né, o labor dela, trabalhando lá para sustentar ela e a sogra, né? A gentileza dela, ele achou graça nela, né? Ela fazendo isso, né? E viu fé nela, você largou tudo por causa do nosso Deus, né? Para vir para cá, num povo que você não conhecia, né? Então viam como ela lidava com as coisas, como tratava a sogra, né? O respeito, a delicadeza. Vocês lendo, né, o texto, o livro, é 2 páginas, isso aí você lê em 10 minutos, você vai entender isso, né? A delicadeza, ela era amorosa, e Deus procura essas qualidades no povo dele ainda hoje. O que adianta eu ter um nome, né, de cristão e eu não sou amoroso, eu não sou gentil, eu não sou gracioso, né? Eu sou uma pessoa rude, uma pessoa seca, uma pessoa amarga. Eu sou um mau testemunho para o meu Deus. Que transformação ele fez na minha vida se uma pessoa do mundo é mais gentil que eu, é mais amorosa que eu, é mais compassiva que eu? Isso nunca poderia acontecer. O povo de Deus é que mostra para o mundo como é o Deus desse mundo. E como eles vão ver os atos de justiça de Deus se não for através do povo dele? Quando eu falo imagem e semelhança, não tem nada a ver disso aqui. Tem a ver com os meus atos de amor, de justiça. Eles vão falar, nossa, mas fizeram isso com você e você reagiu dessa maneira. É por causa do meu Deus. Não, mas você não vai se vingar? Não, a vingança pertence ao Senhor. Eu vou orar abençoando ele. Estou mostrando a semelhança do Senhor. Então isso tem que estar em nós. O povo, ele busca isso. E a igreja tem que saber desse papel, né? Para viver isso. E aí do 19, vamos ler até o 23. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem quem trabalhei hoje é Boaz. Então, você vê, a sogra percebeu, né, que ela estava vindo com bastante colheita, porque assim, ela era uma mulher estrangeira, pagã, ela nem poderia estar naqueles lugares, né? Ela tinha que pegar os refugos que iam caindo dos segadores, né, de quem estava colhendo, né? Mas ela percebeu, ela falou, mas você está chegando com muita coisa, né? Por quem que está sendo assim generoso? Onde que você trabalhou, né? Porque você tinha que catar no que cair, você está vindo, né, com todas essas coisas. E aí ela contou que tinha trabalhado, né, no lugar de Boaz, né, na fazenda de Boaz. E aí é o que ela disse no 20. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que ele termine de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Que seria o normal, né? Uma estrangeira vindo lá, pegando as coisas, não sei o quê. E ela falou, não, então continua lá, né, com as servas dele, né? No outro campo poderiam maltratar.
Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. E aí a gente vai para o Ruth 3, 1. Vamos ler do 1 até o 13, amor. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu deva procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi à eira e fez conforme tudo que a sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva, enteada a sua... Estenda. Perdão. Sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Então aqui ele está levando, né, aqui Deuteronômio 25, né, falando, não, olha, e olha que interessante, né, todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa, né, então assim, a fama dela já estava entre o povo, né, que era uma mulher graciosa, né, que era uma mulher virtuosa, né, trabalhadora, cuidava da sogra, todo esse contexto, né, já todos sabiam, né? E aí ele estava levando naquela lei, não, tudo bem, é que tem um mais próximo ainda, então a responsabilidade primeiro seria dele. Então nós vamos lá, caso ele abra mão, né, não assuma esse direito, aí tão certo, né, como vive o Senhor, né, eu farei, ele está dizendo aqui. E aí vamos para Ruth 4:1, para ver se despeja até o 6. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-la, a não ser você
e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar estas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber estas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: neste caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Entendeu? Então, aquela história de continuar a descendência, a herança seria já dos filhos, né, do marido de Ruth, do filho de Noemi, porque continuaria a família, né, para manter a família. Mas ele era ganancioso, não queria nem dividir as coisas dele, falou: não, então vai você. Aí Boaz, em Ruth 4:13... Assim, Boaz recebeu Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então, assim, o Senhor restaurou, né, a história aí através de Noemi, por causa da graciosidade, né, do coração bondoso de Ruth, restaurou toda a história, né? Então, da família dela, né, já teve o filho, já iria continuar, né, a descendência deles. E através dessa descendência, né, a gente vai lá no verso 21 de Ruth 4. Ó. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Mais 2, 3 gerações já estava o rei Davi. E dali Jesus, né? Então ele restaurou a história, né, da família, colocando a genealogia de Jesus, né, nessa família. Então Deus honra a fidelidade, primeiro de tudo, independente lá do background, né, ela era moabita, né, o povo que veio daquilo, né, só que honrava a Deus, é o suficiente, né, é o que a gente aprende aqui. Essa é a verdade, né, que está lá de 1 Samuel 2:30. Vamos ler? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Então está dizendo assim que não é questão de um povo, genealogia, né? Não é questão de uma raça, né? Longe de mim fazer essa coisa, eu vou honrar aqueles que me honram. E aqueles que não querem saber de mim, que me desprezam, vão receber desprezo. E é assim que Deus faz o seu povo, né? Ninguém entra no céu na marra, né? Deus quer todos e ama a todos, mas Ele espera que a gente responda, né? Aqueles que honrarei, aqueles que me honram. Então não há parcialidade com Deus, né? O que Ele quer, a matéria-prima de Deus é a fé e arrependimento. E sabe o que é legal também? Porque, salvo algum engano aí, quem casou com Raabe foi Salmão, que foi justamente o pai de Boaz. Né? Né? Então foram duas mulheres piedosas que entraram nessa genealogia. Da prostituição, né? Que assim, o povo dela inteiro, né? Foi dizimado, né? Por causa da ação dela, né? E ela salva, né? Então assim, só reforça isso, né? O que Deus quer é o nosso coração mesmo, né? É fé e arrependimento. Uma vez que Ele encontra um coração quebrantado, né? Que a gente creia nessa obra e que a gente se arrependa, é o que Ele precisa, mais nada. Que às vezes a gente fica, né? Mas meu passado, sabe? E essas histórias mostram alguém aqui pior que essas situações? Que a Ju acabou de falar, a Raabe aqui de Ruth, né? E Deus vai, né? Então, Ele não tem nenhuma parcialidade, né?
A gente não tem, já terminamos, né? A gente vai, a semana que vem, permitindo o Senhor, a gente vai começar a 1 Samuel, até a gente tem que fazer uma boa introdução, porque aqui começa a dar uma guinada na história, né? Daquele povo que não conhecia mais a Deus, né? A gente vai ver com Eucana, né? Aquela esposa lá, e as esposas dele, né? E aí a gente vê a história de Samuel, que é muito linda também. E aí a gente vai ver esse redirecionamento assim do povo. Mas o que a gente aprende aqui é isso, né? Que a raiz do mal é o abuso do nosso arbítrio. A gente querer sempre estar escolhendo o que é melhor para nós. Os caminhos, eu vou pegar o caminho que é bom para mim, independente de ser o caminho de Deus, né? Porque será que aquele caminho que eu estou achando bom para mim vai me deixar mais próximo ou vai me afastar mais de Deus? Porque assim, vocês não concordam comigo que quanto mais eu fazer a vontade da minha carne, mais longe eu vou estar do Senhor? Quanto mais eu fizer a vontade da minha carne, mais longe eu vou estar do Senhor. Porque as consequências nunca só ficam em mim, né? Ah, sim, né? Você mas vai. ao redor, né? Exatamente, né? Até alguém tomar a decisão daquela encruzilhada, não, eu vou seguir o de Deus. Aí eu quebro tudo aquilo, né? Para trás, né? Mas até então, todo mundo participa das nossas escolhas erradas, Igual né? eu estava lendo Samuel, os filhos dele, um chama Joel, o outro não lembro. Eles faziam totalmente coisa errada. E isso irritou, né, as pessoas. Claro. Tanto é que pediram, né, queremos um rei e tal. E Samuel foi tão bom, né, o tempo todo, um profeta. Os filhos totalmente fora, né? Então, a gente quando fala, né, que o caminho é estreito, né, a porta é estreita e o caminho também, né, assim, é um por um, né. A gente gostaria muito, né, e tem que fazer tudo, esse é o paradoxo, né. A gente, assim, que tem família, né, que tem os nossos filhos, tem que agir como se fosse responsabilidade nossa eles estarem, mas descansando o que não é. Então assim, nós temos que fazer tudo como se fosse. Pô, ele tem, mas não é Deus, é o coração dele, ele que vai escolher. Por isso que fala que é estreito, não dá para eu colocar, vem comigo, minha esposa, meus filhos, meus netos, né? Mas a gente vai, no agir como se fosse responsabilidade, para a gente não abrir mão desse direito que Deus nos deu, né, de ensinar, né, no caminho, que isso ele nos deu com um privilégio, um direito. Então a nossa atitude é como se fosse, mas a gente sabe que lá no fundo é o Senhor. Só o Senhor. É só o Senhor. Ninguém, é o Espírito Santo que convence. Não há homem nesse mundo que convence alguém. Falei hoje. Só o Espírito Santo, é só o Espírito Santo. Então a gente vai fazer tudo como se fosse. Não, Deus me deu o privilégio de eu ensinar o caminho para os meus filhos, né? É um privilégio. E eu vou fazer de tudo como se fosse. Se ele se desviar, aquela dor, mas no fundo eu descanso, porque eu falo, é o Senhor. Verdade. Porque só o Espírito Santo que me falou. até a determinada parte, só o Senhor, né? ninguém. É por isso que ele procura o coração, né? Não é a etnia, não é? Então, permitindo o Senhor, igreja, no domingo que vem, a gente entra em Samuel. Obrigado, igreja.